Entre a ética e o desejo, duas mulheres descobrem que o amor pode começar onde a razão termina, quando a escuta se transforma em espelho e o coração em confissão. A primeira vez que Rafaela entrou naquela sala, o som do relógio na parede pareceu marcar o compasso de algo que ela ainda não entendia. O cheiro de lavanda misturado ao café fresco criava um abrigo improvável para quem sempre fugira de si. Clara, com o caderno sobre o colo, ergueu os olhos devagar, como quem reconhece um rosto antes mesmo de conhecê-lo, e foi ali, no instante entre o bom dia e o silêncio, que algo começou a mudar de lugar. Havia uma janela grande atrás de Clara, e a luz que entrava desenhava sombras no chão de madeira. Rafaela percebeu que não conseguia se concentrar nas perguntas. Seu olhar voltava sempre para as mãos da psicóloga, firmes, gentis, como se soubessem acolher sem precisar tocar. A cada sessão, aquele espaço se tornava menos consultório e mais refúgio. Um lugar onde o coração, mesmo disfarçado de paciente, começava a querer contar o que não devia. "Você costuma se permitir sentir?" Clara perguntou numa tarde de chuva. Rafaela riu, amarga. "Eu sinto demais, mas nunca no momento certo." A psicóloga apenas assentiu, como quem entende que há verdades que não precisam de resposta. A chuva caía forte contra o vidro, e o som ritmado parecia acompanhar a confissão. Era como se o mundo lá fora também quisesse escutar. Com o passar das semanas, as anotações de Clara se tornaram invisíveis. Ela quase não escrevia, apenas ouvia. E quanto mais ouvia, mais via. O olhar de Rafaela, antes defensivo, foi se abrindo como quem deixa o sol entrar depois de anos de cortinas fechadas. A linha entre o profissional e o pessoal começou a se dissolver, silenciosa, perigosa, inevitável. Na 10ª sessão, algo diferente aconteceu. Rafaela não falou de traumas, nem de medo. Falou de Clara. "Você já amou alguém que não podia amar?" Ela perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Clara hesitou por um segundo, o suficiente para que ambas percebessem que aquela história não seria como as outras. O relógio continuava a marcar o tempo, mas o tempo já não obedecia às regras. A cada encontro, a sala parecia menor, o ar mais denso. As pausas entre as palavras ganhavam vida própria. Era nas pausas que moravam os desejos proibidos. Clara tentava manter a distância, mas o olhar de Rafaela, esse misto de força e fragilidade, começava a atravessar todas as barreiras. Certa vez, um raio de sol entrou pela janela e pousou no cabelo de Rafaela. Clara desviou o olhar, sentindo o corpo reagir antes da razão. Percebeu, assustada, que conhecia aquele tipo de fascínio, o que transforma o cotidiano em perigo e o perigo em necessidade. "Você está diferente", Rafaela disse, no fim de uma sessão. "Não, você é que está me vendo diferente", respondeu Clara, com um sorriso breve. O ar ficou suspenso por um instante, e ambas entenderam o que não foi dito. Clara passou a revisar os próprios limites, depois que cada sessão terminava. Escrevia relatórios que mais pareciam cartas, nunca entregues, nunca lidas. Rafaela, por sua vez, se pegava ensaiando palavras diante do espelho, tentando encontrar uma que coubesse no que sentia. Nenhuma parecia suficiente. O símbolo começou a aparecer ali, a janela, sempre entre elas. Um vidro transparente, que permitia ver, mas não tocar. Um limite tênue entre o dentro e o fora, o permitido e o impossível. Clara olhava a chuva escorrendo no vidro, imaginando se era isso o amor. Algo que se pode ver claramente, mas nunca segurar. Na última sessão antes do recesso de fim de ano, Rafaela trouxe flores. "Para agradecer", disse encabulada. Clara aceitou, mas evitou o olhar. O perfume das flores encheu o ambiente de algo novo, uma promessa silenciosa. Nenhuma delas percebeu que aquele gesto simples já era uma confissão. Durante as festas, Rafaela tentou não pensar nela. Saiu com amigos, viajou, bebeu demais. Mas tudo lembrava Clara. O tom de voz, a calma, até o modo como o vento tocava o cabelo. Sentia falta de alguém que teoricamente não lhe pertencia. Clara, por sua vez, passou o Natal sozinha, revendo anotações antigas e percebendo que pela primeira vez em anos
desejava alguém que não podia desejar. Sentiu culpa, medo e um tipo de alegria perigosa que ela sabia reconhecer. Quando janeiro chegou, Rafaela voltou. O relógio marcava o mesmo horário, mas nada era igual. Senti saudade, ela disse, antes mesmo de se sentar. Clara engoliu seco. De quê? Perguntou, fingindo não saber. De ser escutada por você. O silêncio seguinte foi uma resposta em forma de respiração contida. A janela estava aberta naquele dia. Um vento quente atravessava a sala, levantando papéis, misturando cheiros. E foi nesse vento que Clara percebeu. Havia algo inevitável crescendo entre as duas. Algo que não poderia ser contido por regras ou protocolos. O limite entre cura e ferida, entre paciente e terapeuta, entre palavra e toque, se tornava cada vez mais invisível. Era apenas questão de tempo, até que um dos dois corações resolvesse atravessar o vidro. Clara fechou o caderno no fim da sessão, respirou fundo e disse apenas: talvez a gente precise falar sobre o que não pode ser dito. Rafaela assentiu. E naquele instante, a janela pareceu desaparecer. A chuva voltou, fina e constante. O som preenchia o espaço com uma melancolia doce. Nenhuma das duas disse mais nada, mas a verdade já estava entre elas, pulsando. A cada gota que caía no vidro, era como se o destino escrevesse o que ambas ainda não tinham coragem de admitir, que o coração, às vezes, sabe o que quer muito antes da consciência permitir. E foi nesse silêncio carregado de promessas que a história começou, de fato, não com palavras, mas com um olhar sustentado tempo demais, e uma respiração que denunciava tudo o que ainda estava por vir. Rafaela cresceu acreditando que o amor era algo que se conquista à força. Seu pai dizia que sentimento era fraqueza. Sua mãe, silenciosa, ensinou o contrário com os olhos. Desde cedo, aprendeu a não depender de ninguém, nem mesmo de si. Por isso, quando se viu desarmada diante de Clara, sentiu medo. Um medo antigo, que não vinha da mulher diante dela, mas do que ela mesma estava prestes a admitir. Clara, por outro lado, conhecia bem o limite entre envolvimento e empatia. Desde a faculdade fora alertada: jamais cruze a linha. Mas ninguém avisou que às vezes a linha não é um traço, é uma pessoa. E Rafaela era justamente isso: um limite com voz, olhar e respiração. Clara passava as noites tentando convencer-se de que tudo aquilo era apenas transferência emocional, mas seu coração não acreditava em teorias. A chuva, símbolo que as acompanhava desde o início, começou a aparecer em lugares inesperados. Nos vidros do carro de Rafaela, nas tardes em que ela saía do trabalho e sentia vontade de ligar para Clara. Nas janelas do apartamento de Clara, que pareciam esperar um reflexo que nunca vinha. A chuva se tornara uma lembrança viva do que ainda não tinha nome. Numa das sessões seguintes, Rafaela falou sobre sua infância. Contou da sensação de precisar ser perfeita para merecer ficar. Clara ouviu em silêncio, sentindo as palavras entrarem fundo, como se cada frase também falasse dela. Você acha que amar é perder o controle? Perguntou num sussurro. Rafaela respondeu. Acho que amar é se deixar ver. E eu nunca gostei do que vejo. Aquela resposta ficou ecoando na mente de Clara durante dias. Naquela noite ela sonhou com Rafaela. Não em um sonho romântico, mas simbólico. Rafaela diante de uma janela tentando abri-la, e do outro lado, apenas neblina. Acordou com o coração acelerado e percebeu que, de algum modo, o inconsciente já havia atravessado o limite que a consciência tentava preservar. Rafaela também começou a se perceber diferente. Os casos do escritório já não lhe despertavam o mesmo interesse. Tudo parecia distante, automático. Era como se as conversas com Clara tivessem aberto uma fenda dentro dela, e através dela passavam todas as verdades que ela tentou esconder por anos. Um dia, choveu tanto que o trânsito parou. Rafaela ficou presa no carro sozinha. A cada gota batendo no vidro, lembrava-se da janela do consultório. Pegou o celular, digitou uma mensagem e apagou. Mais uma. E outra. No fim, enviou apenas: Está tudo bem? Clara respondeu minutos depois. Sim, mas às vezes eu gostaria que não estivesse. Foi a primeira vez que a psicóloga se permitiu escapar do papel. Rafaela leu e releu aquela frase, sentindo o coração bater no ritmo da chuva. Sabia que havia algo ali. Algo que ainda não tinha nome,
Mas já tinha morada. Clara passou aquela noite olhando a janela do quarto. O vidro embaçado refletia sua própria imagem. Perguntou-se quantas vezes ouvira histórias de amores impossíveis e aconselhara outras pessoas a deixá-los ir. E agora? O que ela mesma faria se o impossível tivesse o rosto de Rafaela? A verdade é que ambas já estavam presas naquela narrativa. A ética era o muro, mas o sentimento cavava frestas. Rafaela começou a perceber os sinais. Clara desviava o olhar mais do que antes, mexia nos anéis quando ficava nervosa e sorria menos quando tentava parecer profissional. Numa sessão, Rafaela confessou: "Sabe o que é estranho? É que eu nunca gostei de mulheres. Mas você..." Parou antes de terminar a frase. Clara levantou os olhos devagar e foi ali que o silêncio se transformou em confissão. Nenhuma delas conseguiu continuar. Nos dias seguintes, Clara cancelou as sessões. Disse que precisava de tempo. Rafaela entendeu, mas sentiu-se despida. Era como se alguém tivesse arrancado dela o único lugar onde podia respirar sem máscara. Ficou olhando a janela do próprio apartamento, esperando que a chuva voltasse. Não voltou. Clara passou o tempo ausente escrevendo. Preenchia páginas com perguntas sem resposta. Quando o amor é errado? Escreveu numa delas. Quando fere o outro? Ou quando nos cura demais? Sabia que precisaria se afastar, mas o afastamento, paradoxalmente, a deixava mais próxima de Rafaela, porque era no silêncio que ela mais a ouvia. 2 semanas depois, Clara ligou. A voz calma, mas o tom cansado. "Podemos retomar as sessões?" perguntou. Rafaela respondeu que sim, mas sabia que o retorno seria outro, uma espécie de recomeço onde já não havia inocência. Naquele reencontro, tudo parecia igual. A sala, o relógio, a luz entrando pela janela. Mas algo essencial tinha mudado. O ar entre elas carregava uma tensão nova, como se cada palavra pudesse acender uma faísca. Clara sentou-se, ajeitou o caderno e disse: "Vamos continuar de onde paramos." Rafaela respondeu: "Não sei mais onde foi." A conversa foi breve, cuidadosa, mas a cada pausa, o silêncio dizia o que nenhuma das duas ousava articular. No final, quando Rafaela se levantou para ir embora, Clara disse: "Há coisas que a gente precisa sentir para entender, mesmo que doa." Rafaela sorriu, triste. "E há dores que a gente precisa entender para poder sentir." E então saiu, deixando a porta entreaberta. Clara ficou parada, olhando o corredor vazio, tentando decidir se fechava ou atravessava. Naquela noite, ambas sonharam com a mesma imagem, a janela. Só que dessa vez, ela estava aberta. E do outro lado, uma brisa leve, quase um convite. O passado finalmente havia mostrado sua ferida. E era o mesmo em ambas. O medo de amar o que foge do permitido. E o destino, paciente, parecia apenas esperar o momento certo para transformar a ferida em escolha. O ar da sala parecia mais pesado naquela manhã. O relógio marcava o mesmo horário de sempre, mas o tempo não obedecia mais. Rafaela entrou em silêncio, evitando o olhar de Clara. Havia algo diferente entre elas. Não o desejo apenas, mas a consciência dele. A verdade, agora exposta, deixava pouco espaço para os papéis que fingiam representar. Clara percebeu o tremor leve nas mãos de Rafaela. Quis dizer algo leve, mas toda leveza parecia uma forma de mentira. Então, preferiu o silêncio. Às vezes, é no silêncio que a coragem se anuncia. E foi ali, entre o som do relógio e a respiração contida, que algo se preparava para ser dito. "Eu pensei muito no que você disse", começou Rafaela. "Sobre sentir." Clara assentiu, sem levantar os olhos. "E?" perguntou. Rafaela inspirou fundo. "E eu sinto, mesmo sem querer, mesmo sabendo que não devo." As palavras caíram como chuva fina, uma de cada vez, até preencher todo o ar. Clara fechou o caderno. O gesto foi simples, mas definitivo. "Eu sei", respondeu, a voz trêmula, sincera. Rafaela levantou os olhos e encontrou os dela. Foi como encarar o reflexo em um espelho que finalmente mostra tudo. Não havia mais defesas, nem explicações possíveis. Por um instante, a janela entre elas pareceu desaparecer.
A luz do fim de tarde desenhava sombras longas no chão. Você também sente? Rafaela perguntou. A pergunta soou quase infantil, e por isso mesmo profundamente humana. Clara hesitou, respirou e respondeu. Sinto, mas não posso. Rafaela sorriu de leve. Um riso triste. Eu também não podia. Mas mesmo assim, aconteceu. Aquela troca breve foi como uma confissão mútua. Nenhuma delas estava mais sozinha naquilo. A verdade tinha atravessado o espaço entre as duas, e agora habitava ali, no meio da sala, viva. Clara levantou-se. Foi até a janela. A chuva começava outra vez. Fina, constante. A gente não escolhe o que nasce, Rafaela. Só o que faz com o que nasce. A frase saiu baixa, quase um pedido de ajuda. Rafaela se aproximou um pouco sem tocar. Então me diz o que a gente faz agora. O silêncio que veio depois foi o mais sincero de todos. Clara fechou os olhos. Eu não sei. E naquele não sei, havia tudo o que ela tentava esconder. O desejo, o medo, o amor. Rafaela entendeu. Às vezes amar é aceitar o inacabado. Nos dias seguintes, Clara cancelou as próximas sessões. Disse que precisava de tempo, de ética, de distância. Mas o que ela realmente precisava era de ar. Rafaela respeitou, mas o coração, esse, não sabia esperar. Durante o afastamento, ambas tentaram continuar a vida. Clara voltou a atender outros pacientes, mas nenhum olhar a atravessava do mesmo jeito. Rafaela, por sua vez, se jogou no trabalho, nas noites longas, nos silêncios. Mas em tudo havia um eco. A voz de Clara, suave e firme, perguntando se ela se permitia sentir. Um mês se passou. E então, uma carta chegou. Era de Clara. Papel simples, letra inclinada. Rafaela, eu precisei de distância para entender. E entendi que o que mais temo não é te perder. É me perder tentando te negar. Rafaela leu várias vezes, chorando sem pressa. A carta cheirava a lavanda, o mesmo perfume do consultório. No dia seguinte, ela foi até o endereço da clínica. Clara estava lá, arrumando livros. Quando a viu, parou. Nenhuma palavra coube naquele instante. Apenas o olhar. O mesmo de antes, mas agora sem disfarce. Eu li sua carta, disse Rafaela. Então você sabe, respondeu Clara. Sei. E continuo não sabendo o que fazer com isso. Clara sorriu, cansada. Talvez o que a gente faz não importe. O que importa é o que a gente sente. Houve um momento em que o mundo pareceu parar. Clara estendeu a mão, hesitante. Rafaela olhou, respirou fundo e segurou. Foi um toque breve, mas bastou. A janela ao lado delas refletia as duas, e pela primeira vez, o reflexo não era dividido. Nenhuma das duas disse que se amava. O amor ali não precisava ser dito. Bastava existir. Mas Clara sabia que precisava escolher. E por mais que doesse, escolheu o certo. Rafaela, eu preciso me afastar. Não porque não te quero, mas porque te quero demais. Rafaela sentiu o peito apertar. Então é isso? A gente se encontra, se reconhece e depois finge que não aconteceu? Clara olhou para a janela, onde a chuva voltava a cair. Nada do que é verdadeiro se perde. Às vezes, só precisa esperar o tempo certo para voltar. Foi a despedida mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais ruidosa da vida de ambas. Rafaela saiu e a porta fechou-se devagar, como se o próprio ar soubesse o peso do adeus. Nos dias que seguiram, Clara tentou se convencer de que havia feito o que devia, mas toda vez que olhava à janela, via o reflexo de Rafaela, o rosto que a ensinou a se escutar também. E Rafaela, todas as noites, olhava o céu do seu apartamento, tentando encontrar alguma estrela que se parecesse com o olhar de Clara. Não encontrava, mas sentia, e de algum modo isso bastava. A escolha fora feita, mas o amor, esse, continuava ali, do outro lado da janela, paciente, como a chuva, sempre voltando, sempre lavando o que ficou. E ao fundo, o relógio seguia marcando o tempo. O mesmo tempo que, ironicamente, começou a trabalhar a favor delas. Porque quando o amor é verdadeiro, até o tempo, um dia, acaba se rendendo. O tempo passou como quem aprende a andar devagar. 6 meses depois, a vida já parecia outra, pelo menos por fora. Rafaela se mudara de cidade, aceitara uma proposta em um novo escritório, tentava seguir,
Mas ainda havia dias em que o vento batia de um jeito familiar, e ela lembrava de Clara, de sua voz, de seu silêncio, da janela onde tudo começou. Clara, por sua vez, continuava na mesma clínica. Mas mudara o consultório de lugar. As paredes tinham uma nova cor, o sofá outro tecido. Só a janela permanecia igual. Às vezes, ela se pegava olhando para fora, sem perceber, e em cada reflexo do vidro parecia enxergar uma versão de si que ainda esperava por algo. Rafaela começou a escrever, não por profissão, mas por necessidade, textos sem destinatário, fragmentos de memória. Você me ensinou a falar sem medo de sentir, escreveu uma vez. E ao ler em voz alta, percebeu que a dor já não doía igual. Era lembrança, e lembrança também é forma de paz. Clara, nas sessões com seus pacientes, começou a falar mais sobre perdão. Não o perdão aos outros, mas aquele que damos a nós mesmos por termos amado fora do lugar, fora do tempo. Descobriu que o amor proibido, às vezes, é apenas o amor que chega antes do nosso preparo para recebê-lo. Certa tarde, o acaso fez seu papel de destino. Clara estava em um congresso em outra cidade quando, entre os corredores frios de um hotel, ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Era Rafaela. O reencontro foi inesperado, mas tranquilo. Como se o universo tivesse esperado que ambas estivessem prontas para se ver sem ferir. — Você está bem? Perguntou Clara sorrindo. — Tô tentando, respondeu Rafaela. Riram, cúmplices. A conversa foi breve, cheia de pausas confortáveis. Não havia tensão, nem promessas. Apenas uma serenidade nova, a que nasce quando o amor já não exige posse. Foram até a varanda do hotel. A tarde caía e a cidade parecia respirar luz. Rafaela olhou para o horizonte e disse: Sabe o que é engraçado? Mesmo depois de tudo, eu ainda penso em você com calma. Clara sorriu. Então deu certo, porque o amor que fica em paz é o único que realmente cura. A janela do quarto refletia as duas, lado a lado. Era outro vidro, outro tempo, mas o mesmo símbolo. Só que agora, aberto. Nenhuma delas precisou atravessá-lo. Bastava estarem ali, inteiras. Antes de se despedirem, Clara disse: Obrigada por ter me ensinado que eu também posso sentir. Rafaela respondeu: E obrigada por me ensinar que sentir não é fraqueza. Foi um adeus doce. O tipo que não dói. Apenas deixa um rastro leve no coração. Naquela noite, Clara voltou para o hotel e ficou olhando a janela do quarto. Lá fora, começava a chover. O som das gotas era o mesmo de antes, mas agora ela não se escondia mais dele. Sorriu, pensando que talvez o amor não precise durar para ser eterno. Rafaela, de volta ao seu quarto, abriu o computador e escreveu mais uma vez: A gente sobreviveu, e no fundo, isso é amor também. Depois fechou os olhos e dormiu com a sensação de que algo, enfim, estava em paz. A chuva continuou a cair, suave, lavando o que restava de dor. Clara abriu a janela, pela primeira vez, sem medo. E o vento que entrou carregava o perfume do começo, só que agora misturado à leveza do fim. A vida, como a chuva, sempre volta, mas nunca igual. Clara passou a caminhar todas as manhãs até o parque próximo à clínica. Lá, sentava-se num banco e observava o reflexo das árvores no lago. Um dia, viu uma mulher de cabelos castanhos passando do outro lado. Por um instante, achou que fosse Rafaela e sorriu sem tristeza. O coração, finalmente, sabia que o amor não é sobre posse, mas sobre presença. Rafaela também aprendeu a olhar o mundo com outro ritmo. Passou a se permitir pausas, cafés demorados, silêncios inteiros. Um dia, olhando pela janela do novo escritório, viu a chuva cair e percebeu que já não doía lembrar. Era apenas parte da história, a parte que a ensinou a ser inteira. E assim, a janela, aquela que separava, agora unia. Entre o dentro e o fora, o antes e o depois, havia só o amor, transformado. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.